Política e ética, esse é o assunto de hoje na nossa série de entrevistas sobre política que nós iniciamos ontem aqui no canal de notícias. Como se dá a relação entre a política e a ética? E nos tempos atuais, o que podemos dizer? Bom, estas são algumas questões que nós vamos fazer a partir de agora ao filósofo, professor aqui na UPF, Francisco Fianco. Seja muito bem-vindo novamente. Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui com vocês. A UPF TV. Bom, na história recente da humanidade, o que se pode falar dessa relação entre política e ética? Historicamente, a ética e a política sempre foram pensadas em conjunto. Os gregos tinham toda aquela coisa de que a sociedade era formada da soma dos indivíduos que lhe compunham, né? E isso fazia com que a tua atitude microcósmica da ética, que atinge 4, 5 pessoas, enfim, ela deveria ser espelhada no processo da política, ou seja, numa decisão de Estado que vai atingir a sociedade como um todo. No século XV, o Maquiavel rompe esse processo. E aí é possível começar a pensar a política aquém da ética. A ética é aquilo que o cidadão vive no seu dia a dia, como ele se comporta. Teoricamente, o cidadão poderia se dar ao luxo de agir corretamente, mas o chefe de Estado, ou o Estado, a razão de Estado, ela não poderia ter esse luxo da moralidade, porque das ações dela dependia o bem-estar da sociedade como um todo. Então, esse é o problema do príncipe. Então isso quer dizer que do século XV em diante, a ética não se tornou mais tão relevante sob o ponto de vista de quem fazia o governo? De quem gestiona. Na verdade, assim, os intelectuais sempre tentaram reunir novamente esse processo. A filosofia tenta sempre reunir esse processo, mas a prática a real política, que é o termo alemão desse contexto, ela dissocia plenamente, assim. São dilemas, né, que um governante enfrenta. Então, de alguma forma, ele tem uma responsabilidade tão grande sobre tantas pessoas que ele se dá, claro que isso é transtornado no nosso contexto político, mas ele não é que ele se dá o luxo, mas ele tem o ônus de agir de forma pragmática e não de forma correta. Professor, do século XV, quando surgiu esse novo conceito aí, vamos responsabilizar o século XV pelo início disso tudo, digamos daquela assim. Época já morreu, né? De lá para cá as coisas só pioraram, a gente pode fazer essa afirmação? Nesse sentido, sim, porque se tu continuar com esse raciocínio de que o governante ele tem que romper as amarras da moral para poder gerenciar, quando isso foi teorizado no século XV, isso foi pensado para o bem-estar comum. O que acontece é que existe um retraimento do sujeito na sua individualidade do século XX em diante, que faz com que esse descompromisso do governante com as regras da moral, que é do homem comum, ele já não está mais a serviço do bem comum. Ele está a serviço do interesse particular. E a gente vê uma prevaricação, né, do interesse particular sobre o interesse público na política. E a gente pode falar dos dias de hoje, com todas essas operações que estão acontecendo, motivadas, é claro, pelo interesse de cada um em ganhar mais para si próprio e não pensando no bem comum. Qual é a gravidade da crise que a gente vive hoje sob o ponto de vista ético? Ela é muito grave? Ela é grave? A gente consegue fazer uma escala, professor? Me parece muito grave e a ponto de sofrer não só uma ruptura, mas uma transformação. Porque as amarras morais, elas cada vez estão mais diluídas, mais suaves, na medida em que a gente tem um perspectivismo e um pluralismo. A gente não tem mais o que é certo absolutamente do ponto de vista abstrato da moral. Mas a gente tem um dispositivo objetivo, que é um conjunto de leis, que delimita o que é correto e o que não é correto, o que é possível e o que não é possível. Esse é o papel do Estado, criar dispositivos que impeçam as pessoas de agir de forma incorreta, partindo do pressuposto de que se elas tiverem a chance de agir de forma incorreta, se for do seu interesse, elas vão agir, porque a moral já não coíbe mais elas. Eu não estou dizendo as pessoas, eu estou dizendo nós. Tu, você em casa. Agora... Todos nós somos maus por natureza. O papel do Estado... maus por natureza, não. Podemos, né? Temos luz e sombra. Temos luz e sombra. O papel do Estado é criar os dispositivos que nos impeçam de nos colocar na situação que possibilite que a gente fure a fila,
que a gente passe com mais de 10 itens no caixa rápido. Porque a gente está com pressa. Porque a gente está com pressa, a gente acha que o nosso interesse é mais importante do que a regra, que a gente chegue aqui na UPF TV e estacione na vaga do deficiente, porque não tem outra vaga para estacionar. Essas ações cotidianas que a gente pratica e a gente vê sendo praticadas, elas são simplesmente o micro-reflexo daquilo que a nossa política espelha em nível nacional. Quem nunca ouviu a seguinte afirmação? Olha, não é assim que deveria ser, mas é assim que funciona. Exatamente. Ou seja, nós exigimos que as pessoas tenham ética, que os políticos tenham ética, mas na prática nós também não temos. A gente exige sempre só do outro, né? Porque quando é o nosso interesse particular, ele se sobrepõe à regra. Professor, muito rapidamente, por onde é que cada um de nós pode começar essa mudança? Você falou há pouco aí em transformação, essa crise que é muito grave pode gerar uma transformação. O que cada um de nós pode fazer? A gente pode se responsabilizar pelas próprias ações. Porque o que acontece é isso, né? O sujeito acha que ele não vai ser responsabilizado, ou que é só dessa vez, ou que é alguma coisa assim. A gente tem que botar o dedo na consciência, na ferida da consciência, né? E ver que a nossa estrutura de governo é um simples reflexo da nossa cultura como cidadão. E a nossa cultura como cidadão só muda, só se transforma, na medida que eu passo a assumir a tarefa de agir diferente, de agir corretamente e cobro isso dos outros. A nossa sociedade tem um fenômeno incrível, que é a pessoa que chama a atenção de quem fura fila é que passa vergonha. E não a pessoa que fura fila passa vergonha. É uma inversão completa. A gente tem que exigir. E nesse sentido, brigar mesmo. Dizer, olha, o que tu está fazendo está errado. E eu não vou deixar que tu faça. Professor, muito obrigada pelas informações. Amanhã a gente continua esse papo aqui dentro do canal de notícias, dentro desta série sobre política. O tema de amanhã é falar sobre corrupção, que dá também muito pano para manga, né? Professor, muito obrigada e bom trabalho. Obrigado, obrigada.